Olá a todos, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme. Hoje vamos estar dando início à nossa primeira aula referente à capacitação, que tem como principal temática o aperfeiçoamento em didática no ensino de matemática na educação quilombola, aí para os professores do Centro Educacional Quilombola, Rosemary Medeiros Muniz. Então, inicialmente, para a gente dar o primeiro passo aqui nesta capacitação, a gente vai dar dando introdução aqui, vou estar dando introdução para vocês, em relação à ementa do curso, né, dessa capacitação que vocês vão ter em relação à didática, metodologia de ensino. Também já foi enviado para vocês, mas aqui só dando uma recapitulada. Os nossos conteúdos durante este período serão planejamento para melhora no desenvolvimento do ensino, que será a aula de hoje, metodologias ativas para o ensino de matemática, aprendizagem significativa e LEM, que é o laboratório de ensino de matemática que a gente vai estar falando, os conceitos abstratos, questões exatas e materiais concretos, como relacionar, né? Sabendo-se já de antemão que a matemática é uma disciplina que tem um peso muito grande nas questões exatas, que trabalhar com o concreto é muito importante para a compreensão, às vezes, de alguns conceitos muito abstratos, em que a gente tem que pensar um pouco, usar mais a cabeça do que o físico, para poder entender certos cálculos e certos conteúdos específicos da matemática. Então, a importância de se usar algo concreto para o ensino, assim como a relação entre eles, uma contextualização, a gente vai estar finalizando a nossa capacitação tratando um pouco sobre isso. Mas na aula de hoje a gente vai tratar sobre esse primeiro tópico, que é o planejamento. Eu acho que antes de tudo, antes da gente começar todo o desenvolvimento do que é o planejamento, do que é o que é a prática, a gente precisa ter um planejamento. Mas para isso, para esse planejamento, eu trouxe alguns pontos importantes, até mesmo as perguntas que precisamos nos fazer logo de início, de antemão, para saber se estamos no caminho adequado, em um caminho certo, um caminho que talvez, claro, obtermos frutos por meio dele. Aqui eu trouxe algumas palavras, como vocês podem estar acompanhando aqui comigo, que essas palavras elas se relacionam de alguma forma. No momento atual em que estamos, não só neste momento, mas em todos, de uma forma geral, na era em que estamos inseridos. Aqui nós temos as palavras evolução, mudanças, conhecimento, informação e aprendizagem. Evolução e mudanças, palavras que se relacionam completamente. Nós estamos num período, há muitos anos, e nós estamos em um período contínuo. A evolução é algo contínuo, algo que nunca para de acontecer. Nós somos seres evolutivos que evoluem conforme as mudanças que temos ao nosso redor. Então, precisamos estar cientes de que a evolução e as mudanças, elas são algo cernes, são cernes de muito desenvolvimento escolar, trazendo para a área de ensino. E que nós precisamos estar a par e precisamos estar seguindo esta evolução e seguindo as mudanças. Se continuarmos da maneira que éramos 2, 3 anos atrás, trago por um tempo bem curto mesmo, pois as mudanças, determinadas mudanças são bem rápidas. Então, se formos tratarmos os nossos alunos da mesma forma que tratávamos há 2, 3 anos atrás, nós não estaremos acompanhando a evolução, não estaremos acompanhando as mudanças que existem. Por quê? 2, 3 anos atrás, haviam tecnologias e aplicativos que existem hoje que não existiam. Não existem modelos de celulares mais avançados que não existiam. Existiam menos livros, existiam menos artigos, existiam menos vídeos disponíveis sobre diferentes assuntos do que atualmente existem. Então, nós estamos nessa era tecnológica, a era da evolução, que faz com que tudo isso, todas as mudanças, toda essa evolução, seja quase uma obrigatoriedade dos professores de diferentes disciplinas, não necessariamente apenas de matemática neste momento, mas diferentes disciplinas se atualizarem e tentarem acompanhar esta corrente. Depois eu venho com mais 3 palavras, que elas também têm uma relação muito forte, que são as palavras conhecimento, informação e aprendizagem. E aí eu coloquei uma segunda pergunta, que aqui nós falamos sobre a importância de acompanhar as mudanças, e eu coloquei aqui também por que a informação é diferente do conhecimento. A gente precisa ter uma noção muito clara disso, que conhecimento é aquilo que eu vou absorver e obter em mim e
ter em mim para eu levar para frente. Então, é um conhecimento que eu tenho. Eu vou aprender a ler e vou aprender a escrever, e isso vai se tornar um conhecimento para a minha vida, pois eu vou utilizá-lo sempre e vou necessitá-lo dele. Informação, não. Informação, nós estamos lotados de diferentes tipos de informação. Informações verdadeiras, informações falsas, informações importantes às vezes, informações não tão importantes assim, mas não é algo, não são coisas que vamos levar para sempre, ou que vão nos servir como algo utilitário. Ler um site de fofocas, ler uma notícia de um site sobre a política, sobre a economia, são diferentes tipos de informações. Se eu estudar esses tipos de informações, ou se em meio a essa informação eu tiver algum tipo de informação que me trará benefícios, ou que me trará uma continuidade, para que eu busque, aí essa informação se transformará em conhecimento. Então, conhecimento é diferente de informação. E quando eu tenho informação, que essa informação se transforma em conhecimento, eu desenvolvo uma palavra chamada aprendizagem. Eu tenho um aprendizado. Eu me transformo em um aprendedor. E eu tenho essa aprendizagem. Mas de que forma eu posso obter essa aprendizagem que vemos muito durante a graduação, em aulas de didática, metodologia, instrumentação, que nós temos que relacionar bastante o ensino com a aprendizagem. Mas como relacionar este ensino com a aprendizagem? Como ter um ensino e aprendizagem que possa ser tido como um ensino-aprendizagem favorável, adequado? Então aqui eu trouxe 4 tópicos para a gente pensar um pouco, que é um pensamento desconstruído, um autodidatismo, metodologias ativa e contextualização. Um pensamento desconstruído tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos. Nós precisamos ter este pensamento desconstruído. Nós não podemos pensar sempre dentro da casinha. A casinha está lá, é importante ela existir, é importante a gente ter o conhecimento base, que é a casa, mas também é importante a gente conseguir abrir as portas dessa casa e a gente conseguir ver o terreno ao nosso redor e utilizar este terreno ao nosso redor. Ter um pensamento desconstruído e levar o nosso aluno a ter também este pensamento desconstruído. Autodidatismo e metodologias ativas são 2 palavras que elas têm relações bastante próximas. Em que sentido? No sentido que estamos falando do ensino e aprendizagem. O que é o autodidatismo? É aquele indivíduo que ele mesmo aprende por conta própria, sem um instrutor, sem um tutor, sem um professor ou mediador. É um autodidata. Eu aprendo porque eu fui lá buscar e eu aprendi por conta própria. Isso é autodidata. O que são metodologias ativas e qual a relação de metodologias ativas com o autodidatismo? Metodologias ativas são as metodologias que os professores irão utilizar, que nós iremos ver em um dos nossos vídeos, que são metodologias que os professores irão utilizar colocando o aluno como centro das atenções, como ele sendo o tutor de si mesmo, como o aluno sendo o que vai desenvolver a sua própria aprendizagem. Muitas metodologias ativas, elas são percebidas como preguiça do professor, como falta do que planejar, como isso, como aquilo, mas não é. Metodologias ativas são cientificamente comprovadas como metodologias eficazes para diferentes tipos de alunos. Então, a gente relaciona o autodidatismo, que é você aprender consigo mesmo, com as metodologias ativas, que é um planejamento prévio do professor que você aprenda consigo mesmo. Então, elas têm uma relação muito forte entre elas duas e são muito importantes para o processo de aprendizagem, o processo de ensino e de aprendizagem. E, por fim, contextualização, que é uma palavra muito utilizada em diferentes aulas de metodologia e de didática, mas que a gente deve sempre focar. Se eu estou, um exemplo muito claro que eu vou trazer para vocês, por exemplo, é que se eu estou na região Nordeste, aqui na região Nordeste, a gente tem frutas típicas da região Nordeste. Um exemplo que eu vou dar aqui é a manga. A gente tem um tempo da manga, né? Então, a manga é uma fruta que deve ser trabalhada em sala de aula. Nas aulas de ciência, nas aulas de matemática, utilizando esses materiais
que são fáceis, acesso a um material concreto, que a gente também vai ver isso, trabalho de materiais concretos, trazer para dentro da sala de aula. Eu não vou botar numa questão, por exemplo, se eu tenho 4 morangos e minha irmã comeu 2, com quantos morangos eu vou ficar? Não vou utilizar morango. Morango não é contextualizado, não faz parte do cotidiano dos meus alunos, morango. Então, eu preciso trazer essa contextualização. Se meu aluno já trabalha, por que não trazer conteúdos e conceitos do trabalho dele que eu possa aplicar em uma atividade matemática, que eu possa aplicar em uma atividade em sala de aula, que eu possa trazer esta contextualização para a minha sala. Existem alguns livros que ainda têm essa pouco de dificuldade para essa contextualização. Nós podemos quebrar um pouco do conceito desses livros e dizer, a questão 2, que está indicando morangos, mudem. Ou então pega aquela questão e passa uma atividade com outra fruta mais comum. Pega uma questão do livro e contextualiza essa questão do livro para a realidade dos seus alunos. A gente precisa pensar nesses tópicos que eu trouxe aqui como importantes tópicos para vocês compreenderem mais a relação entre o ensino e a aprendizagem, de que forma eu transformo informação em conhecimento, como eu vou participar da evolução por meio das mudanças. A importância de acompanhar as mudanças, a diferença entre informação e conhecimento, um pensamento desconstruído fora da casinha, um autodidatismo e metodologias ativas e uma contextualização do meu ensino. A partir disso tudo, eu vou disponibilizar para vocês agora, dessa minha fala, um vídeo pequeno, são poucos minutos de vídeo, que foi numa palestra da TED, Murilo Gun. Ele fala um pouco sobre essa questão. Eu tirei uns pedacinhos do vídeo, o vídeo vocês podem encontrar ele na internet, no YouTube, é uma palestra da TED, em que eu trouxe vários pedacinhos durante a palestra que ele fala sobre a importância entre esses tópicos também que eu abordei para vocês, de uma maneira humorada, diferenciada, para ver se vocês conseguem absorver bastante esse conceito. Certo? Então vocês assistam, que depois a gente volta novamente com a parte do planejamento, com esse desenvolvimento do ensino prévio à produção e à aplicação das minhas metodologias. A gente se preparou, é diferente do mercado que a gente vai encarar. Por quê? Pelo motivo óbvio que o mundo está mudando muito rápido e cada vez mais acelerando. O que a gente estudou ontem, muitas vezes não serve para amanhã. Imagina o seguinte, bicho, imagina que o mundo é uma esteira rolante. A esteira está rolando com a porra lá, com a porra moendo com a porra. E você encarar essa esteira, tem que chegar nessa esteira e encarar. Se você chega na esteira e entra nela e não faz nada, vai para trás. A bicha leva para trás. Se você entra na esteira do mundo e anda na mesma velocidade dela, você para no canto. Tem que andar mais rápido do que o mundo para poder evoluir. Lembra na aula de física, a gente estudou velocidade, ΔS ou ΔT. É a variação de espaço sobre a variação de tempo. Pois a fórmula da evolução é a variação de aprendizagem sobre a variação de mudança do mundo. Se o seu ritmo de aprendizagem for igual ou inferior ao ritmo de mudança do mundo, você está evoluindo. Concorda? Quem não lembra dessa fórmula da velocidade, talvez seja porque estudou ela, mas não aprendeu. Que é diferente, né? Qual é a dificuldade de evoluir no mundo atual, de evoluir nessa esteira? A dificuldade é muita informação, papai. É uma loucura. A gente fica louco com a quantidade de informação que chega, toda hora chegando e tal. A informação é abundante. Antes, informação era escasso, né? A gente queria informação, era complicado ter. Né? E aí vem a questão, como então lidar com essa esteira rolante, cheia de informação, o mundo mudando, como a gente correr, como faz? E entra a segunda parada que eu queria falar, que é cinto do Batman. Eu acho o Batman muito massa, porque o Batman é um dos poucos super-heróis que não tem um superpoder. Quer dizer, ele é rico, não é um poder, né? Fora isso, não, o Batman tem uma coisa massa. Ele tem um cinto de utilidades. E o cinto do Batman, ele tem várias ferramentazinhas e cada ferramenta do cinto do Batman, ela serve para milhões de coisas. A gente só aprende informação, que fazia muito sentido um monte de informação antes da era da informação. A informação não era abundante, mas agora começou a perder um pouco de sentido. Decorar um monte de coisas, em vez de desenvolver habilidades. A gente passa muito tempo aprendendo fórmula de Bhaskara, que poucas pessoas vão vir a utilizar. Né? E para o cinto do Batman, para você eleger que habilidades tem que estar nesse cinto do Batman,
A escola é muito focada num tipo de inteligência lógico-matemática, né? Ou seja, a mesma tecnologia que acelera o mundo, faz o bicho moer com a porra lá esteira, ela também potencializa a aprendizagem. Ou seja, o delta mundo está evoluindo, mas o delta A também pode evoluir, né? A gente tem que reaprender a ser autodidata. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança? Tem uma filha pequena, Maria Exploradora. Ela é autodidata, ela está tudo aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender, uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente vai perdendo essa sede, essa vontade de aprender. Depois, o que desenvolver? Habilidades genéricas aplicáveis a tudo que é coisa da vida. Gestão de emoções, gestão do tempo, meditação, produtividade, criatividade, empatia, negociação. Na escola a gente aprende as respostas para os problemas, mas não aprende a arte de resolver problemas, o que é muito mais genérico e aplicável do que saber respostas prontas, né? Na escola tem lá um problema de matemática. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Eles esperam qual a resposta? Metade, 15 dias. Eu podia responder 2 meses. Por quê? Vão ficar conversando, perde produtividade. Essa é uma resposta certa também, que deveria ser aceita, mas não é. É até mais criativa. Uma pessoa come um saco de pipoca em 30 minutos. Em quanto tempo 2 pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Qual é a resposta que eles esperam? Metade, 15 minutos. Eu poderia responder 5 minutos. Por quê? Vai aumentar a velocidade média de pegar a pipoca. Porque tem concorrente agora, papai. Isso deve ser considerado. Mas eles são muito obcecados em respostas e não em entender a arte de resolver problemas. E para aproveitar a grande oportunidade da cauda longa, nós temos que reaprender a ser autodidata. Ser autodidata é ser protagonista da sua aprendizagem. Bom, voltando, né? Vocês têm entendido um pouco do que ele quis falar. Eu dei uma prévia, mais ou menos, do que ele falou, do que ele disse. E agora a gente vai dar início à parte do planejamento, né? Ao planejamento para melhora no desenvolvimento do ensino. E essa parte do planejamento eu acho bastante importante a gente focar, pois às vezes muitos professores detêm um conhecimento prévio único, que às vezes se coloca como detentor de todo conhecimento, que eu não preciso planejar uma aula. E isso não deve ser abordado nunca dessa forma. Planejamento não é perda de tempo, é organização. E uma organização para um determinado conteúdo, uma organização para uma aplicação de atividade, você pode ver essa atividade fluindo de uma maneira que você não imaginava que ela iria fluir. Então é de grande importância ter essa prática de planejar, de ter um caderninho. Não precisa ser um planejamento rebuscado, não precisa ter todos os tipos de tópicos, avaliativa, metodologia, referências. Eu não preciso, eu posso ter habilidades, competências, eu posso ter um planejamento resumido. Mas ainda assim ter um planejamento que caiba para o conteúdo que eu estou tratando e caiba para a turma que eu estou tratando ou o ambiente que eu estou trabalhando. Com isso, eu trouxe aqui 4 objetivos, 4 critérios básicos que vocês precisam ter noção e precisam pensar um pouco no momento do planejamento. Inicialmente tem essa frase que fala o quê? Todo planejamento deve começar com objetivos claros, do ponto de vista do estudante, com verbos infinitivos que indicam uma ação. Então, todo planejamento tem que ter objetivo. Isso é uma certeza. Eu tenho que ter um objetivo para estar fazendo aquela aula. Minha aula tem que ter um objetivo. Nem que seja apenas um objetivo, mas eu preciso. E esse objetivo tem que indicar uma ação. Para indicar uma ação, eu coloco um verbo no infinitivo. Eu vou o quê? Eu vou aplicar, eu vou analisar, eu vou investigar, eu vou discutir, eu vou discursar, eu vou explorar, eu vou explanar. O que é que eu vou fazer na minha aula? O que é que eu tenho como objetivo na minha aula? Então, coloco o objetivo no infinitivo que me indica uma ação que eu vou praticar na minha aula. Não precisa ser um planejamento de aula também, não. Não vou planejar um planejamento por aula. Eu gosto muito da ideia de fazer planejamento por conteúdos. Eu tenho um conteúdo, por exemplo, eu tenho um conteúdo de função afim. Ou então conteúdo de conjunto. Vou falar sobre conjunto de funções afins. Então, este é o meu conteúdo. Eu vou durar quantas aulas com este conteúdo? Vou dar 4. Em 4 aulas eu consigo ministrar este conteúdo. Ok. Qual o meu objetivo para cada uma destas aulas?
Defino na primeira aula, eu defino isso, na segunda isso, na terceira isso, na quarta isso. Definir meus objetivos? Ok. Como eu conseguirei concluir estes objetivos? Minha metodologia. Por meio da minha metodologia, eu consigo resolver o problema dos meus objetivos. Resolvi o problema dos meus objetivos com a minha metodologia. Essa aula, posso avaliá-la de alguma forma? De que forma irei avaliá-la? Então, coloco uma avaliação. Se não tem avaliativa nessa aula, é uma aula explanatória. Eu vou explanar o que eu quero e acabou. Então, ok. E desses critérios que eu vou abordar com vocês, eu trago uma ideia de que vocês podem ter no momento de um planejamento de conteúdo, ou no planejamento mesmo de uma aula, uma sequência didática. Eu preciso que o meu planejamento ele seja viável, mensurável, definidor e prioritário. São os 4 tópicos principais que eu preciso definir no meu plano. Como vou fazer isso? Viável. Pode ser atingido em tempo determinado? Então, ok. Foi o que eu falei? Vou falar sobre conjuntos. Na minha fala sobre conjuntos, eu vou durar 4 aulas. Ok, vou analisar. Primeiro eu vou falar sobre isso, a relação de conjunto A, conjunto B. Então, eu vou fazer esta relação, tem X tópico, tem um dia que eu vou aplicar uma atividade, ok? Então, é viável. A quantidade de conteúdo que eu tenho para ministrar com as minhas metodologias vai ser viável o meu plano. Ok, próximo tópico. Mensurável. Pode ser avaliado? Todo conteúdo tem que ser avaliado. Não posso dar um conteúdo só por ministrar o conteúdo e esperar que meus alunos tenham o conhecimento adquirido por uma subjetividade. Eu vou ser subjetivar. Eles aprenderam. Não posso. Tenho que avaliar. Precisa avaliar toda a aula? Não. Mas precisa avaliar o conteúdo. Então, o meu conteúdo ele pode ser avaliado de que forma? Ok. Pode ser avaliado por meio de atividades? Pode ser avaliado por meio de atividades? Pode. Posso passar uma atividade contextualizada com meios concretos para que eles façam em sala e eu consiga avaliá-los com esse assunto? Posso. Então, é mensurável. Próximo tópico, definidor. Define a atividade e não se confunde com ela. Precisa estar muito claro os meus objetivos e os meus planos para eu não estar fazendo um plano, o meu plano de aula ser a minha aula. O meu plano de aula não é a minha aula. O meu plano de aula é uma organização de como eu irei ministrar a minha aula. Então, não posso confundir a definição do que eu quero fazer. Eu tenho que ter uma definição. O meu plano precisa ser definidor. Eu preciso entender exatamente o que eu irei fazer para eu fazer corretamente e tudo fluir conforme o meu planejamento. Ele não pode se confundir com a atividade nem com a aula. O planejamento ele precisa ser claro para eu fazê-lo da melhor forma possível. E, por fim, eu tenho que ver se o meu plano é importante. Um critério base de todo plano. É importante eu ministrar sobre isso? Sim, é importante. Se é importante eu ministrar sobre isso, qual é a melhor forma de eu conseguir ministrar isso? Então, eu preciso trabalhar também isso. A pergunta do prioritário também não é só responder se é importante, porque, de certa forma, todo conteúdo é importante. Mas é importante de que forma? De que forma eu posso me organizar para este conteúdo se tornar cada vez mais palpável para o meu aluno, que ele consiga pegar neste conteúdo e absorvê-lo. Então, eu preciso de tais conceitos concretos, abstratos, eu preciso de um debate, eu preciso de uma atividade, eu preciso do que para transformar este meu conteúdo em algo prioritário para os meus alunos. Sempre pensar nos alunos como aqueles que vão absorver tal conhecimento. Eu trouxe um pequeno parágrafo do texto de Mello, de 2003, que ele fala: a transferência de responsabilidade encontramos em conversas com professores que assim se posicionam. Os alunos são fracos, não sabem as 4 operações, não deveriam estar cursando essa série, não sabem nada, tem mais a que ficar reprovado. Deste modo, os professores, ao culpabilizarem seus alunos, não refletem sobre o trabalho planejado e executado, quando poderiam analisar as dificuldades que os mesmos tiveram no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Desta forma, avaliando o que fizeram e não fizeram para possibilitar aos alunos o enfrentamento de suas dificuldades de aprendizagem. E, ainda em decorrência das reflexões sobre o trabalho executado, reavaliariam o planejamento com vistas ao alcance dos objetivos propostos.
Nós nunca devemos culpabilizar o aluno antes mesmo de nos culpabilizar. Nós somos os mediadores do conhecimento. Então, por sermos mediadores do conhecimento, se o meu aluno não conseguiu entender, às vezes a dificuldade não está nele. E se no processo, na metodologia, na didática ou nos recursos didáticos que eu estou utilizando, que não estão abarcando, abrangindo toda a minha classe. Sabemos, não de hoje, mas de vários estudos, que cada indivíduo aprende diferente. Então, se eu trouxer apenas esta metodologia, então eu não vou conseguir abranger os meus estudantes de modo completo. Ou então, nem a maior parte, que é o que a gente deve pensar. Dificilmente conseguiremos atingir o 100%, mas devemos pensar no 80%, no 70% que conseguiremos atingir. Os outros 30 e os outros 40, os outros 20 serão excluídos de maneira alguma. Os outros 30, os outros 40, os outros 20 que a gente não conseguiu inserir nos 70, eles terão que ter o quê? Um acompanhamento mais de perto naquela aula, pois eles não conseguiram absorver por meio de uma metodologia inicial. Mas na próxima aula, o meu planejamento será voltado para os 30 e para os 40, pois os 70 eles já conseguiram absorver um pouco mais na primeira, e com isso eles conseguiram entrar nesses 30, 40, e talvez esses 30, 40 que não entenderam na primeira aula, se transformarão em 90 na segunda, somando com os 70 que entenderam. Eu espero que vocês estejam compreendendo a ideia do meu raciocínio, que é o quê? O objetivo do professor não é culpabilizar os seus alunos. O objetivo do professor é se culpabilizar inicialmente, rever as suas práticas pedagógicas e depois de uma reavaliação do seu eu transmitir o meu eu novamente de uma maneira diferente e aí sim eu ver onde está o problema, se realmente são as dificuldades dos meus alunos ou se era uma dificuldade minha de metodologias, de didáticas, de recursos. Então, eu primeiro aponto para mim apenas como uma maneira de reavaliar o meu planejamento e depois eu aponto para o meu aluno de saber quais as suas dificuldades que com diferentes metodologias você não conseguiu absorver. E aí o meu foco muda de mim para ele, certo? Outra frase aqui que eu trouxe do mesmo texto é que o planejamento constitui, em primeiro lugar, um instrumento para o aluno, no qual o professor estabelece com objetividade, simplicidade, validade e funcionalidade a ação educativa, cuja finalidade é contribuir com a formação do aluno em dimensão integral. Como eu falei, o aluno é o nosso ponto-alvo, é o nosso foco. Então, primeiramente pensamos em nós, como professores, depois o nosso plano, para atingir principalmente o ensino e aprendizagem do nosso aluno. Daqui temos que defendemos, no caso os autores, os elementos que justificam a importância do planejamento para o professor, a saber, um texto que foi tirado, pontos que foram tirados do texto de Menegola e Santana de 1992, que fala, ponto 1, ajuda o professor a definir os objetivos que atendam aos reais interesses dos alunos. 2. Possibilita ao professor selecionar e organizar os conteúdos mais significativos para seus alunos. 3. Facilita a organização dos conteúdos de forma lógica, obedecendo à estrutura da disciplina. 4. Ajuda o professor a selecionar os melhores procedimentos e os recursos para desencadear um ensino mais eficiente, orientando o professor no como e com o que deve agir. 5. Ajuda o professor a agir com maior segurança na sala de aula. 6. O professor evita a improvisação, a repetição e a rotina do ensino. 7. Facilita uma melhor integração com as mais diversas experiências de aprendizagem. 8. Facilita a integração e a continuidade do ensino. 9. Ajuda a ter uma visão global de toda a ação docente e discente. E 10. Ajuda o professor e os alunos a tomarem decisões de forma cooperativa e participativa. Aqui são 10 tópicos que Menegola e Santana trabalham no seu texto sobre a importância do planejamento para o professor. E é realmente muito eficiente ter um planejamento adequado para um ensino e uma didática, uma metodologia eficaz. Com isso, eu trouxe 2 perguntinhas para vocês pensarem um pouco sobre isso, e eu gostaria, se possível, que vocês me dessem respostas em relação a essas perguntas, que é, como você vê o papel do planejamento no seu trabalho docente?
E 2, como você avalia as condições materiais que a escola em que trabalha dispõe para o desenvolvimento do seu planejamento. Nós temos limitações, a escola em que trabalhamos podem ter limitações também. Então, devemos pensar o nosso planejamento de maneira em que nossa escola, o nosso local de trabalho, se disponibilize a nos dar tais equipamentos e recursos necessários, ou se não houver esta possibilidade, devemos planejar os nossos conteúdos com as possibilidades em que existem na nossa escola. Certo? Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essas perguntas e, se possível, me mandassem as respostas, pode ser por áudio, e encaminhem os áudios, e eu escuto, e a partir disso eu penso um pouco do que vocês pensam sobre isso, sobre esses dois questionamentos, certo? Aqui eu vou deixar para vocês, disponibilizar para vocês 2 textos, que foram base também para eu tratar um pouco com vocês nessa aula, que é um livro de Ângela Maria Corso e de Sandra Regina Gardacho Pietrabon, que é a Teoria e Metodologia do Ensino de Matemática, e também um artigo que foi publicado no 8º Encontro Nacional de Educação Matemática, de 2004, que é Planejar ou não planejar o ensino de matemática, pelo professor Dr. Gilberto Francisco Alves de Mello. Então, vou disponibilizar para vocês esses 2 PDFs. Fiquem à vontade para ler, eles são ricos para vocês também. O livro, vocês podem procurar no sumário um tópico que chame mais a atenção de vocês para dar um início à leitura, vocês irão gostar. E o artigo ele é curtinho, dá para trabalhar um pouco sobre planejamento no ensino de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido qual foi o conceito e as situações que eu tentei trazer para vocês aqui. E até a próxima aula.